É um pouco difícil falar do Santos, né? A única vantagem que tem em relação ao Corinthians é essa semana livre de preparação, né? Inclusive folgaram ontem não, antes de ontem, terça-feira, e ontem se reapresentaram. O Santos tem um DM muito cheio, né? O Neymar, para quem está se perguntando, o Neymar joga, né? O Neymar não vai jogar, estará lá na Não vai jogar? Ele Nossa, não mas vai que jogar, coisa! olha que coisa. Quase não Inclusive, acontece. sexta-feira completa Pera, um vou fazer a mês. pergunta para a gente ter o corte. Peraí, vou fazer a pergunta. Vou deixar você bem grande, porque é Tá uma bom, deixa eu resposta. arrumar meu cabelo, então, Arruma peraí. seu cabelo, porque assim, é uma coisa que a gente não vê acontecer. Juliane Não, é Amaral, raro, o é Neymar raro. vai jogar nesse final de semana? Não, o Neymar não vai jogar. Inclusive, amanhã, sexta-feira, ele completa um mês da segunda lesão na coxa esquerda. O que ele tem na coxa? Uma fratura exposta? Não, ele teve uma lesão muito grave a famosa LCA, né? E aí isso acaba ocasionando outras pequenas lesões de uma maneira mais simples. Até fiz uma matéria no Lance bem legal, que o título é Por que Neymar sofre tantas lesões? Procurem lá e acessem. E aí ele voltou, assim, na minha opinião e das minhas fontes médicas, ele teve uma minutagem muito alta de retorno. Ele já chegou achando que ele estava abalando as estruturas, né? E a gente lembra que ele ficou com todo aquele problema no Al Hilal, sem jogar, tem só 7 jogos, enfim, foi uma escolha bem pífia, né, na carreira dele. E aí ele volta para o Santos com essa questão da nostalgia, do apoio da torcida, querendo se reerguer, fazer um fim de ciclo de Copa do Mundo mais decente. Aí ele se lesiona no jogo contra o Red Bull, né? Na verdade, eles enganam a gente dizendo que era um desconforto, que ele resolveu sair para ser poupado, talvez o melhor jogo do Santos na temporada, o Santos ganha de 2-1, ele faz um gol, e ele vai para o Carnaval, e o Santos tira uns dias de folga, e aí fica aquele mistério, vai jogar ou não contra o Corinthians, o resto dessa história você já sabe, que ele ficou no banco de reservas para apoiar os companheiros, ficou fora por 43 dias, joga contra o Fluminense, 45 minutos, depois vai jogar contra o Atlético Mineiro, isso que ele tinha prometido, né, naquele amistoso contra o Curitiba de preparação para o Brasileirão, que estaria pronto para jogar na primeira rodada contra o Vasco fora, mais um jogo que o Santos perdeu, até porque o Santos tem uma vitória em 8 jogos no Brasileirão, uma campanha que é pior do que o ano do rebaixamento, bem pior, inclusive. E aí ele sente nesse jogo contra o Galo, que foi o jogo que o César Sampaio assumiu interinamente, estava sendo avaliado para ver se seria efetivado, não sei se vocês lembram disso. Ele sente a lesão no mesmo lugar, na posterior da coxa esquerda, mas em um músculo diferente, que agora é o semimembranoso. Então, ele está sendo mais cauteloso agora, está trabalhando direitinho no CT, está deixando o departamento médico do Santos comandar essa recuperação. Antes era mais o staff dele dando respaldo para o Santos, agora é ao contrário, né? E a expectativa é que ele volte só quando tiver, assim, 300% melhor. E quando é isso, Fico? Quando é isso, Ju? Antes era no jogo contra o Botafogo. Tem outro detalhe importante também. O Santos, nessa fase ruim, joga fora de casa durante quatro partidas nesse mês. Então tem o Corinthians no domingo, depois tem o Vitória, depois tem um amistoso contra o Red Bull. Nossa, eu escrevi sobre isso ontem. Não tem a Copa do Brasil? E o CSA fora? Antes do amistoso pela Copa do Brasil, que foi um jogo pífio na Vila Belmiro. Era possível ter perdido se o Brasil não tivesse defendido o pênalti. Mas então, ele vai jogar a Copa do Brasil? Alguém falou então, que talvez... Antes ele ia voltar contra o Botafogo, que seria o jogo do retorno à Vila Belmiro, no dia 1º de junho, que acho que não vai ser dia 1º de junho, porque, se não me engano, o Corinthians joga em casa desse dia. Então, ou sábado ou segunda, que seja, ele ia voltar em junho. Mas a recuperação tem sido acelerada, então a expectativa é de que ele volte na Copa do Brasil, que vai ser no dia 22. Aí no dia 28, o Santos tem um amistoso contra o Leipzig. Não sei o que esperar desse amistoso em Bragança Paulista. Então ele vai voltar entre a Copa do Brasil, contra o CRB em Alagoas, fora, né? Ou nesse amistoso contra o Leipzig, até porque ele é patrocinado pela Red Bull, mas no máximo estourando dia 1º de junho contra o Botafogo. E lembrando que ele tem contrato até o dia 30 de junho. Então, nessa conta muito otimista, ele poderia fazer 3 jogos até a final desse contrato. Esse amistoso, jogo do Botafogo e o jogo de volta depois da data FIFA, que tem um jogo no dia 12, que não sei se vai mudar ou não. E aí ele faria esses 3 jogos. Eu queria saber se tem alguma informação sobre a renovação desse acordo, já que, como ele não joga, não sei se vai ter algum clube que vai querer contratá-lo, né? Não, ele nunca escondeu que ele quer ficar. Ele nunca foi assim um joguinho do tipo, vamos ver, não sei o quê. Ele chegou com esse contrato por 4 meses, então.
Porque o Santos está uma bagunça, o Santos está voltando de uma Série B, o Santos contratou 11 reforços e o último foi o Zé Rafael, que estreou na segunda-feira passada, o Roleiser, que também veio com essa grife, né? Lembra aquele cara do Benfica, uma contratação caríssima. Então, o Santos está ganhando corpo. Fazia muito tempo que o time não fazia uma janela de transferências decente. Então, o cara ficou 13 anos longe da Vila Belmiro. Tem essa questão do Marcelo Teixeira tá no segundo ano só, né, da gestão dele. Então, ele assinou um contrato curto para meio que ver como é que estava o território, né? Deixa eu ver qual é o nível da bagunça, para depois ver se ele poderia ficar. Então, assim, nesse aspecto, eu até entendo essa decisão de ter feito um contrato mais curto, mas ele tem tudo para ficar, especialmente porque você imagina um cenário no time na zona do rebaixamento. Eu não acredito que o Santos vai sair da zona do rebaixamento antes dessa pausa aí do Mundial. E aí ele sai, né? Deixa o time ali à mercê com esses caras que podem ajudar, como eu falei, Roleiser, Zé Rafael, tem o Veron, enfim. Eu acho que ficaria um pouco ruim, né, numa história que foi tão vitoriosa, um cara tão querido pela torcida do Santos, ele simplesmente largar o time nessa situação. Mas a gente falou aqui na live, né, quem torce, quem ama o clube verdadeiramente somos nós. Acredito sim que ele tem um carinho enorme pelo Santos e que ele ame a instituição. Mas negócios são negócios, né? Tem o Neymar pai no meio de tudo isso, mas se eu fosse... Responde a Mari aí, ó. A Mari está fazendo a Mari, que é do nosso clube de membros, sócio-torcedor. A volta do Neymar é manobra para o Ney pai comprar o Santos? Todo mundo sabe, mas ninguém fala. Eu acho que o Santos primeiro vai definir o futuro da Vila Belmiro para entender o que vai acontecer lá na frente. Tem muito essa questão, Neymar pai vai comprar. Ninguém sabe nada, é um tiro no escuro. Há um desejo, sim, de que o time, o Santos vire, né, a SAF, tenha alguém com uma grande porcentagem possuindo, né, esse clube, mas ainda tem uma rejeição muito grande da torcida, né? O Santos é um time muito arcaico, torcida muito, muito antiga, uma mentalidade muito velha, então as coisas são muito lentas lá. Não é assim, o Neymar voltou, o Neymar pai vai comprar o clube e o Santos vai ser feliz para sempre. Não. Neymar pai tem uma influência muito grande lá dentro, não dá para falar assim, o Caixinha saiu, eles vão contratar qualquer técnico. Não, muitas coisas tem que ter o aval do Neymar e do Neymar pai lá dentro. Isso é meio óbvio. Ele reformou a Vila Belmiro, né, uma parte do vestiário, ele fez um camarote para a família dele, para os amigos e convidados do Neymar na Vila. Ele tem, sim, suas intenções de articular algumas coisas dentro da administração do Santos, e é uma disputa de ego bastante interessante do Neymar pai com o Marcelo Teixeira. Inclusive, essa semana, obras vão começar no CT, da base, do profissional, isso tudo está sendo articulado pelo Neymar pai. Mas há um grande buraco aí entre as atuações deles e o Santos ser comprado pela família Neymar. Existe a intenção, mas não é uma coisa assim tão quente que vai acontecer no mês que vem. Ô, Pipo, tem perguntas do nosso... O Pipo ele derruba o nosso Santos aqui. Se não sou eu para dar uma segurada de vez em quando, Ju, ele vem com jogador... Ele acaba com o nosso Neymar, de quem eu sou tão fã, e acaba com o nosso Santos. Pipo, pergunta para a Ju aí. Juliana, está muito claro que cada vez mais o Neymar pai é um poder paralelo do Santos, né? É um estado à parte dentro do Santos. Agora, ontem e hoje se discute muito, até mesmo em grandes portais, né, por conta de reportagens que saíram, a questão da remuneração do Neymar, né? A cada dia surgem novas informações mostrando como é vantajoso para o Neymar esse acordo, né? Não é exatamente apenas o retorno do filho ilustre à sua antiga casa, mas é também, sobretudo, uma relação de negócios muito lucrativa para ele e não se sabe se é tão rentável assim para o Santos. Como é que você vê esse acordo? Pipo, falar de números é muito difícil, porque o que ele tem registrado na carteira é muito diferente da grana que vem, né? Assim, o que eu percebo que aconteceu com o Santos desde a chegada dele é um impacto que, obviamente, é muito mais extenso fora dos gramados do que dentro, porque dentro ele tem 9 jogos, ele foi apresentado no dia 31 de janeiro, ele estreia no dia, não sei se é 2 ou 3, mas é tipo assim, ele foi apresentado na sexta, a estreia foi na quarta-feira da semana seguinte, porque foi o dia do aniversário
aniversário de 33 anos dele. Então, assim, são 9 jogos com 6 participações diretas em gols. É muito pouco, né? Pelo tempo que ele já está por aqui. Mas quais são as principais mudanças que ele trouxe de ambiente? Primeiro, as reformas em infraestrutura que vão ocorrer, já ocorreu no vestiário da Vila Belmiro, que era uma vergonha, um negócio assim ridículo, né? Parece banal, mas não é. O Santos ele chegou a falar, acho que foi até o Ademir Quintino que soltou isso, que o chuveiro do vestiário era o mesmo de quando ele atuava, né, no Santos. Então, assim, umas coisas que são lamentáveis, né? Então, essas reformas estruturais que estão acontecendo. O Santos vendeu, por exemplo, 3 mandos com uma empresa que o pai do Neymar acabou intermediando, então aquele amistoso contra o Curitiba, esse jogo contra o Ceará, ainda vai ter mais um, dizem que é contra o Flamengo. Eu acho que é uma questão de um pouco de respeito mais do time do Santos, né? Essa estratégia do Caixinha de ter relacionado ele para ficar no banco de reservas contra o Corinthians, que não adiantou, mas você tem um grande ídolo, né? O último grande jogador que passou pelo Santos talvez tenha sido o Rodrigo, que nem foi campeão no profissional e nem jogou tanto assim, nem deu tempo de criar uma identificação com a torcida. Então, essa questão de impor mais respeito, venda de camisas, o Santos está sendo mais falado na mídia também, acho que algumas coisas até de forma exagerada sobre a vida, as escolhas do Neymar extra-campo, né? Essa questão de, por que ele vai no jogo da Kings League e não aparece nos jogos do Santos, né? Agora que ele está mais esperto e marcando mais presença, apostando sempre que ele está lá fazendo o treininho dele. Então, é tipo assim, o Santos está sendo visto com a presença do Neymar, isso é fato. Mudou muita coisa, procura por ingressos, essa questão do Santos jogar, ter planos de jogar mais em São Paulo, não tem como você colocar 7 mil torcedores na Vila Belmiro e 30 e poucos mil no Allianz Parque, entendeu? Então, assim, mas junto com ele, muitos problemas, né? Como é que você tem um cara dessa magnitude que não está jogando? O Neymar pai, ele tá tendo um pouco de sorte de surfar um pouco nessa onda do Marcelo Teixeira, tá com uma grande rejeição da torcida. Todo fim de jogo do Santos, isso já tem uns 5, 6 jogos, ele é vaiado, as críticas são direcionadas a ele, né? Então, assim, agora todo mundo tá, Marcelo Teixeira, que antes era a única salvação, né? Na última eleição, o Santos tinha candidatos péssimos, e ele era o menos pior, ganhou com sobras, mas agora tá todo mundo, Neymar pai, né? Depois que teve essa reforma do vestiário da Vila Belmiro, todo mundo, tá vendo? Por que não fizeram isso antes? Então, assim, começa a incomodar um pouco, assim, os dirigentes, essa carta branca, literalmente, essa palavra que eu posso usar, do pai do Neymar sobre muitas decisões no Santos. E quando o Pedro Caixinha sai, ele conversou sobre Fernando Diniz, o Tite, eram nomes que a família Neymar queria colocar no Santos. E aí, Kleber Xavier não tem nem como, né, não preciso nem explicar direito a ligação dele com o Neymar. Então, tudo, de certa forma, acaba tendo um pouco de aprovação, um pouco não, acaba tendo uma grande influência da família. Até acho que o motivo da demora da demissão do Caixinha, que era para ter caído bem antes, talvez já naquele jogo contra o Bahia, e não ter esperado, né, demitiu o técnico no dia do aniversário do clube, nunca vi isso na minha vida, tem a ver com a questão do Neymar gostar muito do Caixinha. Já ouvi de fontes que a direção queria ter demitido o Caixinha muito antes, mas deu uma segurada por causa do Neymar. Então, assim, o efeito Neymar, resumindo, o Pipo, está em todas as esferas do Santos Futebol Clube hoje. E a tendência é que ele renove, sim, até a Copa do Mundo.